Olá, turminha MQV, prontas para mais uma aula? É muito bom a gente estar aqui de novo, né, para mais essa lição bíblica. Hoje nós vamos aprender a lição de número 4. Vocês tiveram domingo passado a lição de número 3 com a tia Juliana e a tia Marlene, né, que mandou o áudio para vocês. Espero que vocês tenham ouvido a lição. E hoje nós vamos então para a lição 4 da nossa revista. Para isso, eu peço que vocês deixem as suas Bíblias abertas lá em Êxodo, que é o nosso texto oficial, tá? E Êxodo 11 e capítulo 11, né? E capítulo 12. Nós vamos estudar esses dois capítulos. Hoje, né, não vai dar para a gente ler durante a aula, mas assim que terminar a aula, vocês então vão começar a estudar esses capítulos aí durante a semana de vocês, tá bom? Combinados assim? Então vamos lá à nossa aula de hoje. Bom, primeiro eu gostaria de perguntar, vocês estão aí em casa, né? Devem estar curtindo aí os animaizinhos de estimação que vocês têm em casa. Provavelmente, muitos de vocês têm algum animalzinho de estimação em casa. Esses animaizinhos são tão queridos nossos, né? E podem ser vários tipos, né? Os animaizinhos de estimação. Tem gente que tem coelho, tem gente que tem cachorro, tem gato, cacatua, né? Outros têm tartaruga, outros têm um peixinho lá dentro do aquário. E assim, muitas pessoas têm vários tipos de animais em casa. Até gente que tem cobra. Eu acho que a mamãe de vocês não gostaria que vocês tivessem serpente, cobra em casa, né? Mas assim, tem algumas pessoas que gostam e tem. E a gente, além dos animaizinhos de estimação, tem os animaizinhos, por exemplo, da fazenda, que nos são úteis. Uns servem para transportes, como o cavalo, né, o burrinho, mas tem outros que servem para alimento, nos dão carne, como o boi, aí a vaca que nos dá leite, couro e várias coisas assim, né? Os animais da fazenda são às vezes muito úteis para nós, a galinha que produz ovos e assim por diante. E esses são animais comuns para nós, né? Como bichinhos de estimação ou como bichinhos da fazenda. Mas na época de Moisés não era assim. O animal mais comum da época era o cordeiro. Olha só, era esse bichinho aqui, ó, o cordeiro. Esse era o animal mais comum do povo daquela época. E eles então pastoreavam, né, cordeirinhos. E esse cordeirinho, durante a nossa história, o cordeiro vai ser uma figura muito importante para a nossa história de hoje, tá bom? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre a importância do cordeiro. Acontece que antes de nós irmos para a nossa história, vamos recordar o que vocês aprenderam na lição passada. Na lição passada, vocês estavam vendo as 10 pragas, né, do Egito. Só que vocês pararam na praga número 9. Mas eram as 10 pragas. E o que estava acontecendo? Vocês também tiraram uma lição muito importante sobre essas 10 pragas. Primeiro, vocês viram que sempre Deus mandou Moisés ia até Faraó, Moisés falava com o Faraó para deixar o povo ir, e Faraó endurecia o seu coração e não deixava o seu povo ir. Então, Deus fez sinais muito maravilhosos, muito importantes, para que o Faraó então libertasse o seu povo e para mostrar que ele era o grande eu sou e que Faraó, com todo aquele orgulho que se achava um Deus, né, não era Deus coisa nenhuma, que Deus era Deus de verdade. E Deus então mandou pragas sobre o Egito. A primeira praga foi a praga de transformar a água dos rios
lagos, as águas que o povo egípcio bebia em sangue. E aí a água ficou imprópria para tomar. E depois disso, o faraó tinha dito, né, que ia deixar o povo ir, mas não deixou coisa nenhuma. E isso foi se repetindo a cada praga. A segunda praga, a praga de rãs, né? Deus enviou rãs sobre o povo egito. Depois, a terceira praga, a praga de piolhos, que veio sobre o Egito. Depois, as pragas de moscas nojentas. Depois, a quinta praga da morte dos animais dos egípcios. Sempre acontecia sobre o povo egípcio. E Faraó permanecia orgulhoso, com o coração endurecido, e falava, dizia uma mentira para o povo. Vou mandar o povo embora. Mas não mandava, não cumpria o que prometia, né? Depois ele voltava atrás, ficava com o coração duro novamente e não fazia. A sexta praga, né, que foi feridas, né, sobre o povo egípcio. Depois a chuva de pedras, né, que nós tivemos, que foi a sétima praga. E a oitava praga, a praga de gafanhotos, que destruiu toda a lavoura egípcia. Nós temos visto por aí, né, quem acompanha os noticiários, como é difícil uma praga de gafanhotos. Elas comem todos os alimentos que foram plantados, né? Está acontecendo, já chegou lá na Argentina, uma praga de gafanhotos agora, né, atualmente. E naquela época Deus mandou então sobre a lavoura do povo egípcio e comeu tudo que era verde, rapidamente destruiu tudo. O faraó continuou com o coração endurecido. Na nona praga, tudo ficou escuro, tudo virou noite, né? Ficou 3 dias, né? Tudo escuro, não tinha luz sobre o povo egípcio, mas tinha sobre o povo de Israel. Tudo acontecia com os egípcios, mas o povo de Deus era protegido, mostrando que Deus estava com o seu povo e que estava, né, então, lançando castigo sobre o povo egípcio. Mas assim, como vocês viram, Faraó continuava com aquele coração endurecido. E nós aprendemos aqui na nossa viagem, né, que nós estamos saindo do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. Nós estamos acompanhando e aprendendo lições preciosas. A cada passo do caminho que nós damos, nós colocamos na nossa bagagem uma lição importante. E nós já aprendemos a confissão 3. Nós aprendemos então e colocamos na nossa bagagem durante o nosso caminhada a lição da humildade e verdade. Como assim, tia? Com quem que a gente aprendeu essa lição? Quando nós olhamos para a vida de Faraó, nós entendemos que nós devemos ser diferentes dele. Ele era orgulhoso, se achava como um Deus, se achava alguém que podia realizar e fazer as coisas. Mas Deus constantemente mostrava para ele, através dos castigos que mandava sobre o povo, que ele era o Deus verdadeiro, que nosso Deus, o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro. E o faraó, né, se mantinha orgulhoso. Nós não devemos ser como o faraó, achar que podemos fazer todas as coisas. Nós devemos confiar em Deus, que é todo-poderoso e que pode todas as coisas. Nós devemos então ser humildes, ter um coração quebrantado diante de Deus. E sobre verdade, o faraó sempre mentia, dizendo: retira a praga, Moisés, retira o castigo, pede para o seu Deus retirar o castigo, que eu vou deixar o povo ir. Né? E isso é agir com falsidade, com falta de sinceridade, com falta de verdade. Nós não devemos ser como o faraó. A nossa palavra deve ser sempre verdadeira, deve ser sempre de confiança. O que falamos
deve ser algo que nós realmente pretendemos realizar ou que realmente aconteceu, deve ser verdade. Então, nós aprendemos estas lições. Agora, então, nós vamos continuar aprendendo sobre o que aconteceu. Vocês devem ter, então, ficado aí curiosos. Será que Faraó vai realmente libertar o povo de Deus? Será que Faraó vai continuar com o coração de pedra? Até aqui, até essa última praga, Faraó estava então com o coração endurecido, até a 9ª praga. Mas aí Deus disse a Moisés, veja lá no capítulo 11, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Olha só o que Deus disse, que mandaria mais uma praga. E essa última, depois que ele mandasse, né, o povo, o Faraó iria deixar o povo ir. Na verdade, o Faraó ia expulsar eles ali. Olha só, né? Então, o que aconteceu então? Que praga seria essa? Deus então falou para Moisés: Moisés, vá até o povo de Israel. Ó, aqui é a casinha do povo de Israel, na terra onde o povo de Israel vivia. Vá até o povo de Israel e diga que eles devem matar um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser um cordeiro limpinho, sem nenhuma mancha, um cordeirinho perfeito. E esse cordeiro, eles devem então comer a carne deste cordeiro, não deixar nada sobrar e usar o sangue para passar nos umbrais das suas portas. O que é umbrais da porta? Ó, eles deviam pintar assim, ó, sobre as portas, as vigas das portas, pintar com uma esponjinha, né? Aqui todas as portas da casa do povo de Israel, com o sangue do cordeiro. E o povo de Israel, então, fez isso. O povo obedeceu e pintou as suas portas, né, os umbrais das suas portas, com o sangue do cordeiro. Será por que eles deveriam fazer isso? Pintar todas as suas portas, né? Marcar com o sangue daquele cordeirinho. Olha só como ficou, né? A casa do povo de Israel. O povo obedeceu, sacrificou o cordeiro e usou então o sangue para passar nas portas de suas casas. E aonde tivesse a marca do sangue, a praga que Deus mandaria não afetaria aquela casa. E a praga que Deus mandaria, essa última praga, era a morte de todo o primogênito do povo egípcio. Mas tia, o que é primogênito? Primogênito é o mesmo que primeiro filho. Então, um anjo da morte iria passar naquela noite sobre as casas do povo do Egito e mataria todo o primeiro filho dos egípcios, seja humano ou seja de animais. Todo o primeiro filho ou filhote iria morrer naquela noite. À meia-noite, o anjo da morte passaria. Olha que coisa difícil, né? Essa última praga. Uma praga terrível. E já o povo de Israel estava protegido pelo sangue do cordeiro que havia sido passado
em suas portas, né? Então, eles ali, nenhum primeiro filho, nenhum animal, primeiro animal, né, filho de animal, morreria. E naquela noite, então, nada aconteceu. O povo de Israel ficou protegido por Deus. Mas na casa dos egípcios, houve muito sofrimento. Na casa dos egípcios houve muito choro, houve muito sofrimento com a morte, né, dos primeiros filhos de cada egípcio e também dos primeiros filhos, filhotinhos de cada animal. Olha só que coisa terrível. Mas diante dessa parte da história, eu me pergunto, mas por quê? O que tem a ver o sangue do cordeiro? Por que o cordeiro inocente tinha que morrer? Para que o anjo da morte não passasse sobre o povo de Deus. Sabem por quê, crianças? Esse cordeiro aqui aponta para simbolizando uma outra história. A história mais linda e mais perfeita que a gente pode ouvir e guardar nos nossos corações. Ela aponta para a história do Cordeiro de Deus, chamado Cristo Jesus, que também não tinha nenhuma culpa. Ele não tinha nenhuma culpa, mas foi lançada sobre ele a culpa do meu e do seu pecado. E ele foi morto naquela cruz e teve o seu sangue derramado. Então, esse cordeiro aponta para o sacrifício de Cristo. Simbolizava, né, a aliança de Deus com o seu povo. Quando nós cremos que Jesus derramou o seu sangue por nós, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, né, nos liberta da escravidão do pecado. Porque o pecado, ele nos escraviza. Nós não fazíamos tijolos, não éramos escravos da maneira como o povo egípcio sofrendo com chicotadas. Mas nós éramos escravos do império das trevas. Nós éramos escravos do pecado que nos escravizava, né? E a gente sabe que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. A rebeldia contra Deus nos torna inimigos de Deus. E o salário do pecado, como a gente sabe, é a morte. Mas Jesus tomou o nosso lugar lá naquela cruz. Ele era inocente, mas ele tomou o nosso lugar na cruz. E por causa dele, nós podemos então ser libertos da escravidão do pecado. Olha que coisa maravilhosa! Então, esse cordeiro aponta para isso. E aqui no Egito, nós então aprendemos sobre a primeira Páscoa. Depois desse dia, o povo de Israel deveria todos os anos comemorar a sua libertação da escravidão do Egito. E todas as vezes que eles comemoravam isso, eles chamavam de a Páscoa dos israelitas, né? Eles faziam a comemoração dessa primeira Páscoa, que simbolizava para eles a passagem do estado de escravo para o estado de povo livre novamente, livre pelo poder de Deus. Então, eles puderam, então, no outro dia, quando o faraó, então, ele ficou arrasado com tudo que aconteceu. E ele falou: vai logo, leva esse povo daqui, tira esse povo daqui. E o povo, então, pôde sair livre
do Egito, e ainda levando todas as suas coisas e encontrando o favor dos egípcios, levando joias, levando muitos bens que os egípcios mesmo deram para eles, né? E assim o povo foi liberto daquela escravidão. E nós também, nós agora comemoramos uma Páscoa também, né? E essa Páscoa começou aqui, ó. Só que a nossa Páscoa passou a ser comemorada depois que Jesus morreu e ressuscitou. E essa é a diferença de Jesus para o Cordeirinho. Jesus, ele ressuscitou. O Cordeirinho, ele era só um símbolo, né? Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro real que tira o pecado do mundo. E por causa disso nós comemoramos a Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Cristo. E isso simboliza a libertação, a nossa libertação do pecado, a libertação para todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, que crê no sacrifício de Jesus, que é capaz de nos libertar da escravidão do pecado, nos libertar do império das trevas, para que um dia nós possamos, enquanto aqui na terra, nós somos libertos para obedecer a palavra de Deus, para cumprir a sua vontade, né? Para falar dessa mensagem maravilhosa, né? De Jesus para os nossos amigos, para os nossos tios, parentes, primos, né? Estou para falar dessa mensagem maravilhosa a todos. Você tem essa responsabilidade enquanto você estiver aqui. E aí nós estamos nessa caminhada rumo à nossa terra prometida, que mana leite e mel. Não a terra de Canaã, como os israelitas saíram dali à procura dela, né, indo em direção a ela. Nós estamos indo em direção à nossa terra prometida, que é o nosso morar eternamente com Cristo no céu, com o nosso amado Jesus que nos libertou da escravidão. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, hoje, nós vamos pôr a nossa mais uma palavra importante aqui na nossa caminhada para a gente levar dentro da nossa mala. E a palavra de hoje é libertação. E eu pergunto a vocês já foram libertos pelo sangue de Jesus? Vocês já creem nisso para a salvação da vida de vocês? Se não, pense aí, né? E se você crê, né? Passe a viver, então, né, com Jesus, obedecendo a sua vontade. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor nos libertou, assim como o Senhor libertou o povo do Egito da escravidão. O Senhor nos libertou através do teu Filho Jesus, pelo sangue de Cristo em nossas vidas, Senhor, que nos purificou de todo o pecado e nos torna aptos a morarmos contigo um dia no paraíso, na nossa Canaã celestial. Nós te rogamos, ó Pai, pela vida de nossas crianças, pelas, ó Pai, que ainda não aceitaram e não creram em Jesus como seu Salvador, que a tua mensagem alcance aqueles que o Senhor mesmo escolheu para seus filhos. Nós te rogamos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Agora, nós vamos mostrar para vocês o versículo que nós vamos decorar da Bíblia, né? Nosso versículo, ó, minha Bíblia é pequenininha, hein? Nós vamos decorar agora um versículo novo. E esse versículo tem a ver com a alegria dos nossos corações pelo sacrifício que Jesus fez por nós, nos libertando da escravidão.
E vamos cantar, decorar esse versículo que diz assim: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Êxodo 15:1. A tarefa de vocês, então, é durante essa semana decorar este versículo. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Êxodo 15:1. E aí na sua casa, dê muito louvores a Deus durante essa semana. Cante muito para o Senhor, né? Agradecendo a Ele pelas maravilhas que Ele fez por nós.